E aí, bonde, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso Método Blindado começando, aula de desenvolvimento parte 3. Então, se você não assistiu desenvolvimento parte um, desenvolvimento parte 2 para tudo agora, volta lá, assista a essas duas aulas e depois volta para cá para essa aula aqui, tá bom? Então, gente, olha, sem mais delongas, vamos lá. Desenvolvimento é sempre um assunto muito relevante para quem quer tirar nota 1000, para quem quer gabaritar a competência 3, principalmente para quem não quer ter mais medo de tema e ter sempre argumento para todo tipo de problema que o Enem possa te apresentar, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar meu material com vocês. Tudo nosso, vamos juntos. Vamos lá, aula começando. Eu sou a professora Mila Borges, estou aqui para te empoderar por meio do conhecimento para tornar essa sua trajetória aí até a universidade dos seus sonhos um pouco mais leve, mais tranquila. Então, conta comigo, vamos junto nessa trajetória. Se a gente quer chegar ao topo, a gente precisa escalar a montanha. Só que você não vai fazer esse trajeto sozinho, não, tá? Conta comigo aí nesse caminho. E, gente, como vocês sabem, eu sempre começo as nossas aulas com uma frase motivacional, com alguma coisa aí para te motivar, para te inspirar. É bem legal que eu recebo constantemente um feedback dos alunos, fala assim, professor, eu fui assistir aquela aula e aquela frase que estava lá no material era para mim, era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque a vida do vestibulando já é tumultuada o suficiente, vocês precisam desse carinho, desse afeto, eu estou aqui para isso. Tá bom? Então, olha, trouxe um trechinho da música do Emicida. Você conhece o Emicida? Tem um trechinho de uma música dele que fala o seguinte, olha, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Então, o que significa? Você é o principal responsável pelas suas conquistas. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Então, faça o que tem que ser feito, trace suas metas, seus objetivos, se visualize já alcançando, se visualize já conquistando tudo aquilo que você quer e possa ter certeza que você vai realizar. Sonhos existem para serem realizados, né? Sonho não se dá, sonho se conquista. Então, foca nos seus objetivos, trace meta, trace planos e movimente-se em direção àquilo que você deseja. Você pode acreditar, seus sonhos vão se realizar. Acredita na sua potência, hein? Acredita na sua força de realizar, ok? Então, olha, vamos lá. Desenvolvimento parte 3. Nós já falamos bastante aqui, né, sobre a argumentação do Enem, que é um grande medo aí de muitos vestibulandos, mas o que eu venho fazendo aqui nessas aulas é te ensinar a fazer uma argumentação crítica, forte, coerente, sem lacunas, blindada mesmo, para conquistar o coraçãozinho do corretor. Então, vamos com tudo aqui para retomar a estrutura da redação, né? Como vocês sabem, a estrutura da redação, a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Como vocês sabem, a gente precisa mudar o nosso olhar para o parágrafo de desenvolvimento. A gente precisa começar a entender esse parágrafo como um mini texto. A redação não tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão? Pois é, a estrutura de um parágrafo é bastante semelhante, só que a gente não chama assim, introdução, desenvolvimento, conclusão. No parágrafo, a gente chama de tópico frasal, ampliação e finalização. Tópico frasal é um período síntese, aquele primeiro período do parágrafo, ele é curtinho, não é longo, e ele retoma o argumento que você colocou na tese, porque a função do tópico frasal é essa, mostrar o que vai ser discutido ao longo daquele parágrafo. Depois você vai ampliar esse tópico frasal. Na ampliação, você vai fazer duas coisas fundamentais que precisam existir: problematização e fundamentação. A ordem em que isso vai aparecer no seu parágrafo não importa. Pode fazer problematização antes, fundamentação depois, fundamentação antes, problematização depois, mas é importante que essas duas partes coexistam no seu parágrafo. Problematização é explorar o problema, é a forma como você vê o problema na sociedade, é o seu pensamento crítico, são os questionamentos que você faz acerca daquela problematização que você fez linkado ao tema. Então, por que isso é um problema? A quem esse problema atinge? Quais são suas causas? Quais são suas consequências? As consequências provenientes dessa macro consequência, o que impede esse problema de ser resolvido? Tudo isso são perguntas, né, impulsionadoras da elaboração de uma boa problematização.
Só que a sua ideia sozinha é só a sua ideia sozinha. Você precisa de alguma coisa para embasar, para sustentar, para dar peso, dar sustância ali à sua problematização, ao seu argumento, e por isso você faz uma fundamentação, tá? A fundamentação é como se você falasse assim para o corretor: olha, corretor, eu problematizei assim, eu vejo o problema assim na sociedade, mas o filósofo fulano vê assim também. Ó, mas a série tal de relevância também está abordando essa questão, trazendo isso à discussão, né? Então você cata elementos de outras áreas do conhecimento que possam dar ali embasamento, sustentação à problematização que você fez. Argumentar no Enem é isso, galera. Problematização e fundamentação. Depois, você faz a finalização do parágrafo, que pode ser ali um período exclusivo para fechar o desfecho, para amarrar as ideias, aparar as arestas, ou pode fazer o encaminhamento da finalização, marcando com um conectivo que dê ideia de finalização no finalzinho da sua ampliação, tá? Por que é importante ter esse cuidado, gente? Não é ruim quando você vai assistir a um filme e o filme acaba do nada e tu fica com a sensação de que, caraca, faltou alguma coisa, parecia que ia ter mais filme pela frente. É péssimo. E isso, quando acontece na tua redação, é péssimo também, porque vai levar a tua nota lá para baixo e a gente não quer isso. Então, presta muita atenção, domina essa estrutura. Essa estrutura aqui, ó, precisa estar no teu coração. Isso vai te ajudar a organizar suas ideias de uma maneira lógica. Isso vai te ajudar a fechar as lacunas, a blindar o seu texto e, principalmente, entregar no olho do corretor o que ele precisa ver. E o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos olhar as principais estratégias argumentativas que eu tenho visto aí no Enem. Coloquei aqui 6 estratégias que são as mais utilizadas pelos alunos, são as mais comuns, são também as mais práticas, as mais fáceis de serem postas ali, né, elaboradas, desenvolvidas de uma maneira eficiente. Existem só essas 6 que eu vou mostrar? Não, existem outras, né? O texto do Enem, embora seja ali um modelo com muitas regras, ele te dá também possibilidades de você discutir o tema, fundamentar e problematizar de formas diversas. O que eu estou fazendo aqui é trazer 6 formas de montar estrategicamente o seu desenvolvimento a partir daquilo que os meus anos, né, como corretora do Enem, como professora de redação, me trouxeram como experiência, que eu consigo identificar que é mais fácil, que é mais tranquilo, que é mais efetivo para o aluno, tá bom? Presta muita atenção agora nos links desses parágrafos, nas conexões. Eu selecionei 6 estratégias, né? E nós vamos ver cada uma delas por meio de um parágrafo de algum tema aí de redação, sempre de desenvolvimento, ou de D1 ou de D2, e a ideia é que a gente possa analisar. Eu sempre falo isso para vocês, né? Nada substitui a prática, tá, gente? A melhor forma de você evoluir muito rapidamente em redação, muito rapidamente, é escrevendo toda semana, enviando para correção e fazendo análise dos seus erros. Escrever, corrigir, analisar. Esse é o caminho do sucesso. A prática é o que leva à perfeição. Então, assim, se comprometa com isso, sabe? Tenha um dia da semana para você escrever redação. Você tem aqui no meu curso, cara, uma plataforma incrível, com profissionais super competentes, com aquela correção super detalhada que te ajuda, de fato, a compreender a tua produção textual. Então, assim, não abre mão disso, não abre mão disso, porque curso nenhum, aula nenhuma salva aluno sem comprometimento. Eu posso vir aqui dar a aula mais incrível do mundo. Se você não aplicar os conhecimentos que você recebe aqui de mim, isso não vai fazer muita diferença na sua vida. E eu quero que você seja aprovado. Eu quero que você seja a minha próxima nota 1000. Eu quero que você conquiste seus sonhos. Então, se comprometa a escrever e nada substitui esse processo. Mas sabemos também que uma forma muito efetiva de estudar a redação é fazendo análise de textos. Bons textos e textos ruins também, medianos. Aqui eu trouxe bons textos, tá? Mas é interessante a gente analisar, porque a gente percebe o que funciona, o que não funciona, e é importante, né, gente? Não é copiar a redação que você está ali analisando. Ai, vou copiar esse texto, ai, vou copiar esse repertório. É você ter ideias, é você ter insights, é você perceber os links, as estratégias para conectar as ideias, para fechar as lacunas, e aí reformular, se apropriar daquilo
e ver como que isso se encaixa dentro da tua forma de escrever. Então, por isso que é muito importante também a prática, né? Você ter o seu conhecimento sobre a tua escrita, autonomia sobre a tua escrita, tá bom? Então, vamos lá para a primeira estratégia que eu coloquei aqui para vocês, tá? Desculpa, gente, andei um pouco resfriada e não estou ainda 100%. A primeira estratégia, né, que eu coloco aqui é aquele argumento em que você vai fazer o embasamento por meio de conceitos e teorias, aquela coisa que a gente chama do embasamento teórico filosófico, né? Embasamento teórico sociológico, que é quando você traz o quê? Filósofos, antropólogos, autores, teóricos, né? Sociólogos, você mobiliza teorias, pensamentos de teóricos para comprovar, para embasar uma problematização, tá? Então, muito importante aqui é prestar atenção nos links, nas lacunas, como que elas são amarradas, como tudo está sendo entregue no olho do corretor, ok? Então, aqui, olha, vamos lá. Espera aí, deixa eu pegar aqui a canetinha para ir marcando com vocês. Vou botar aqui. Espera aí. Pronto. Vamos lá. Tópico frasal. Ó, tema: desafios para combater o sedentarismo no Brasil. Então, tópico frasal, ampliação e finalização. Vamos lá. Tópico frasal. Sob esse viés, cabe ressaltar primeiramente que o intenso ritmo de trabalho de muitos brasileiros dificulta a execução de hábitos saudáveis. Ponto. Tá vendo como o tópico frasal é curtinho? Ele é bem curtinho. E aqui está o argumento: intenso ritmo de trabalho de muitos brasileiros, né? Então, é a sociedade pautada no trabalho relacionada a sedentarismo, né? E que aqui ela traz a ideia dos hábitos saudáveis. Começa muito direitinho com um operador argumentativo aqui, olha, sob esse viés. Que viés? Esse que eu mencionei anteriormente, né? Então, está fazendo essas conexões sob esse viés que eu mencionei anteriormente, né? Cabe ressaltar de início, primeiramente, que o intenso ritmo de trabalho de muitos brasileiros dificulta a execução de hábitos saudáveis, ou seja, o corretor já sabe o que você vai discutir, você vai problematizar esse intenso ritmo de trabalho e mostrar qual é a relação disso com o sedentarismo. E aí ela já traz o embasamento teórico. Então, você tem essa possibilidade de problematizar primeiro e fundamentar depois, ou fazer como essa aluna fez. Ela trouxe primeiro o embasamento, né, o embasamento teórico para apontar o problema e, a partir disso, desenvolver esse problema. Então, aqui, ó. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em sua obra Sociedade do Cansaço, relata a naturalização da cobrança excessiva por produtividade e por resultados, o que pode levar os sujeitos à exaustão. Nessa ótica, nota-se que, devido ao exaurido empenho na área profissional, conforme problematizado pelo pensador, muitos indivíduos não praticam atividades físicas e não se alimentam saudavelmente. Fatores esses que podem contribuir para o aparecimento de doenças tanto físicas como mentais. Então, olha a problematização dela, olha que interessante. Ela trouxe, né, a ideia do Byung-Chul Han no livro Sociedade do Cansaço, falando que existe na sociedade uma naturalização dessa cobrança excessiva por produtividade e por resultado que leva o sujeito à exaustão. Aí ela já anunciou qual é o problema, essa sociedade pautada no trabalho. E aí ela traz, ó, nessa ótica, nota-se que, devido ao exaurido empenho na área profissional, conforme problematizado pelo pensador. Isso daqui é um pulo do gato mega interessante, porque ela está entregando o link no olho do corretor. Quando ela usa isso daqui, ela está mostrando para o corretor diretamente qual é a relação da problematização que ela está desenvolvendo com a teoria do Chul Han, que ela apontou aqui. Então, retomar, fazer essas retomadas, fazer essas referências
é muito importante para você entregar no olho do corretor. O corretor está tudo conectado. Meu repertório não está aqui jogado, não. Ele está servindo de embasamento para a problematização que eu estou desenvolvendo. Então, essas retomadinhas são muito importantes. Anota isso aí no seu caderno, tá? E aí ela fala, né? Conforme problematizado, muitos indivíduos não praticam atividades físicas e não se alimentam saudavelmente. Agora a consequência, ó. Fatores que podem contribuir para o aparecimento de doenças, tanto físicas como mentais. Então, olha só o que ela faz aqui, que interessante, né? Ela coloca a fundamentação já evidenciando o problema, né? Trazendo aqui, ó, naturalização excessiva dentro dessa sociedade, que leva os sujeitos à exaustão, um problema. Aí ela fala que conforme o autor problematizou, ela traz a causa, uma causa aqui, né? Muitos indivíduos não praticam atividades físicas devido a isso aqui, ela transforma isso daqui em causa e já traz uma primeira consequência. Muitos indivíduos não praticam atividade física e não se alimentam saudavelmente. E agora ela coloca a consequência da consequência, né? A primeira consequência é trabalha muito, causa, e a consequência, por trabalhar muito, está sempre exausto, não pratica atividade física e não se alimenta saudavelmente. A consequência da consequência. Qual é a consequência de não praticar atividade física e não se alimentar saudavelmente? Fatores esses que podem contribuir para o aparecimento de doenças tanto físicas quanto mentais, né? Vai finalizar agora trazendo um link com uma palavra importante da frase temática. Desse modo, percebe-se que o excesso de trabalho, olha aqui, ó, mostrando para vocês aqui o que ela está fazendo. Ela está retomando a tese, ó, excesso de trabalho, fazendo uma referência direta, ó, mostrar para vocês, excesso de trabalho, fazendo uma referência direta com isso aqui, ó. Intenso ritmo de trabalho. Percebe como essa conexão é muito importante? É um desafio a ser superado, ó, desafio, fazendo uma conexão, né? Uma palavra importante da frase temática aqui, a ser superado, pois pode cooperar para uma vida sedentária. Olha como ela mostra pela palavra. O sedentarismo estava ali em todo o parágrafo, quando ela fala de hábitos não saudáveis, não pratica atividade física. Então, ela não deixou para tocar nesse tema, nesse assunto, só lá no finalzinho, não. Ele aparece por meio de sinônimos contextuais ao longo do parágrafo, mas ali ela entrega no olho do corretor. E, consequentemente, para o adoecimento, reforçando aqui a problemática que ela trouxe, né? Aquilo que ela trouxe como consequência. Então, percebe que parágrafo estratégico, organizado? Tem alguma coisa demais aqui? Tem alguma coisa assim, oh, meu Deus, tem que ser um grande gênio? É técnica, estratégia, é entregar no olho do corretor o que ele quer ver, é marcar textualmente as relações. É isso que eu quero que vocês entendam, essa mágica, essa lógica de que está no texto, não está fora, não está no pensamento lá longe, que o corretor vai ter que ter. Não, é blindagem, é entregar pela palavra. Usou o repertório, usei aqui, né? O filósofo sul-coreano que fala da naturalização da cobrança. Beleza. Retoma ele conforme problematizado pelo pensador. Mostra aqui embaixo, retomando, né, que tudo está aqui cooperando para aquilo que você já se propôs, você já fez esse compromisso aqui com o corretor. Então, mostra para o corretor que o intenso ritmo de trabalho foi problematizado aqui e você mostra para ele, retomando aqui, colocando uma palavra importante aqui da frase temática, né? E trazendo todas as principais ideias, fechando, bloqueando, né? Blindando o seu parágrafo. E veja, não está repetitivo. Você não está falando porque o sedentarismo, porque o sedentarismo, porque o sedentarismo. Pontual, porque aqui ela já falou de hábitos saudáveis,
não praticar atividade física, não se alimentar saudavelmente. Está dentro do contexto, são sinônimos contextuais. Entendeu? Não é difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Faça o simples, mas faça bem feito. No Enem, eu falo isso assim com total... Eu já fui essa pessoa, né, há muito tempo, de achar que uma redação bonita era aquela que tinha que ter termos. Gente, isso caiu por terra. No Enem, você tem que fazer o simples, mas fazer muito bem feito, com bons repertórios, com uma boa argumentação crítica, coerente, sair do mais do mesmo, daquela coisa que não casa, que parece que o aluno fez uma colagem de recorte. Por isso que o modelo pronto está caindo por terra, porque o Enem está mais exigente nesse sentido, né? Por isso que tanta gente no último Enem tirou nota baixa na C3, porque não sabe fazer isso aqui. E agora vocês estão aprendendo, quero ver todo mundo arrasando. Então, embasamento por conceitos e teorias, check, né? Então, beleza, vamos lá para a próxima estratégia. Então, ó, vamos lá. Embasamento histórico, outro queridinho, né, gente? Porque história vocês estudam muito desde sempre. Ao longo de todo o seu ensino fundamental, médio, você estuda história. Então, assim, tem muito repertório histórico. E se a gente for parar para pensar, muitas questões sociais, problemas sociais que acontecem hoje, têm raízes históricas muito profundas, né? São provenientes de ideias, de pensamentos, de atos, de atitudes, de coisas que aconteceram no passado, que deixaram um legado ou que se perpetuam até hoje, né? Algumas não, algumas tiveram um cenário modificado ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa para você colocar, ou por aproximação, por perpetuação, ou por distanciamento, por mudança. É sempre interessante trazer um embasamento histórico, tá? Então, vamos aqui ver sobre o tema a situação dos indígenas em debate no Brasil, parágrafo também de desenvolvimento, mas agora um D2, tá bom? Então, a situação dos indígenas em debate no Brasil. Deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar. Começa ali com um operador argumentativo, né? Bonitinho. Além disso, que é meu preferido, porque ele é infalível, não tem problema com além disso, e o tópico frasal naquele nosso esquema, curtinho, pequenininho, carregando a ideia principal que vai ser discutida ao longo do parágrafo. Então, aqui, olha, além disso, cabe frisar que a intolerância de boa parte da população atua como um mecanismo propulsor da inferiorização indígena na sociedade. Então, está falando aqui, né, da intolerância atrelada à inferiorização. Então, isso é o argumento, né, que está sendo proposto, a intolerância de boa parte da população que vai provocar a inferiorização indígena, né, no tópico frasal pequenininho. Agora, mesma coisa, vai colocar ali um repertório para, a partir dele, problematizar, pensando na causa histórica. Então, o repertório, ele além de ser a fundamentação histórica, ele já está servindo como causa dentro dessa problematização. Olha, ponto O conectivo, né? Mantra sagrado do bonde, ponto O, começa o período seguinte com um conectivo. Tá aqui, olha, desse modo. Aí vamos ver como é que se desenvolveu aí essa problematização junto com a fundamentação. É válido fazer um paralelo com a célebre carta de Pero Vaz de Caminha, o qual, já no início do descobrimento das terras brasileiras, retratou de forma tendenciosa a chegada dos portugueses ao Brasil, atribuindo características selvagens e animalescas aos nativos. Então, ele colocou uma causa histórica. Em decorrência disso, na contemporaneidade, enraizou-se um preconceito na mentalidade da população brasileira, reforçado também pela mídia, que comumente zoomorfiza esses indivíduos, ação contribuinte para a desvalorização da maior figura antrópica nacional. Dessa maneira, faz-se necessária uma ação educacional
pois o estudo do passado pode resgatar heróis esquecidos. Olha que lindo esse parágrafo simples, bem construído, com conhecimento que todo mundo tem. Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Então, vamos fazer análise aqui para você perceber os links, as estratégias. E é por isso que eu falo, quando você se dedica, né, a ser um bom redator, um bom escritor de redação do Enem, você não precisa ser nenhum Carlos Drummond de Andrade, não. Você precisa ter técnica, estratégia e pensamento crítico. Então, aqui, ó, fazer o simples, mas fazer bem feito. Então, aqui, olha, vamos lá, deixa eu marcar aqui, pegar aqui os nossos marcadores. Olha, desse modo, é válido fazer um paralelo com a célebre carta de Pero Vaz de Caminha, o qual, já no início do descobrimento das terras brasileiras, retratou de forma tendenciosa a chegada dos portugueses ao Brasil. Descobrimento, tá entre aspas, porque o Brasil não foi descoberto, né, gente? O Brasil foi invadido. Atribuindo características selvagens e animalescas aos nativos. Então, o que ele está mostrando aqui? Que essa visão de inferiorização dos indígenas já está aqui, ó, desde que os portugueses chegaram aqui. Então, uma causa histórica. Em decorrência disso, né, em consequência disso, ele já vem trazendo a primeira consequência aqui, olha. Em decorrência disso, ao link, tirando do passado e trazendo para o presente. Esse marcador aqui é muitíssimo importante. Esse marcador aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Deixa eu só apertar aqui. Esse aqui, ó. Na contemporaneidade. Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está tirando a questão do passado e fazendo o link com o presente. Enraizou-se um preconceito na mentalidade da população brasileira. Olha o link que ele está fazendo aqui, olha. Na mentalidade da população brasileira, fazendo um link com aquilo que está aqui em cima, ó. A intolerância de boa parte da população. Reforçado também pela mídia, né? Que comumente zoomorfiza esses indivíduos. O que é zoomorfizar? Não sei se vocês estudaram isso, né? Mas é atribuir características de animais. Quando a gente estuda, né, literatura, o livro O Cortiço, a gente fala muito de zoomorfização, que é esse processo de tratar como animal, atribuir características animais. E o porquê que ele usa isso, né? Porque ele está falando aqui, está fazendo aqui um link com o que ele falou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Atribuindo características selvagens e animalescas aos nativos, fazendo link com zoomorfiza, mostrando, entregando no olho do corretor essas conexões. Olha, corretor, isso aqui está linkado com isso, tá vendo? Ação contribuinte para a desvalorização da maior figura antrópica nacional, que tem a ver também aqui, ó, retomando a inferiorização indígena. Finalizaçãozinho com spoiler de proposta e fazendo referência à fundamentação dele. Olha só, dessa maneira, faz-se necessária uma ação educacional, então ele já dando um spoilerzinho, né, do que vai vir pela frente. Eu acredito que uma ação educacional atrelada à mídia, porque ele menciona a mídia, né, a informação por parte da mídia, pois o estudo do passado pode resgatar heróis esquecidos. E por que ele coloca aqui estudo do passado, né? Por que estudo do passado? Mostrando a relação disso com a fundamentação que ele usou. Tem lacuna nesse parágrafo? Não tem, porque está tudo blindado. Essas retomadas, aprendam esse segredinho aqui, que ninguém te conta, mas eu te conto. Essas retomadas, essas menções, aquilo que você disse, tanto do ponto de vista da fundamentação quanto da frase temática, mostrando a relação daquela problematização com aquele repertório, daquele repertório com o problema geral do tema, pela palavra, gente, não é deixar na tua cabeça, mas eu queria dizer, eu achei que dava para entender, queria dizer, mas não disse. Minha orientadora do mestrado fala muito bem isso, vale o que está escrito, tem que estar ali, tem que estar no papel. Estando tudo aqui, não tem como o corretor inventar de tirar ponto daqui, não vai tirar, porque não tem do que tirar. Tá? Então, você blinda a tua argumentação, blinda o seu texto e fecha a competência 3, beleza? Vamos, então, para a próxima estratégia. Essa daqui foi um embasamento histórico, que é outra que vocês também usam muito.
Outra coisa que você pode usar, vocês podem usar e usam pouco, né? Esse parágrafo aqui tá grandão, mas também é de uma aluna, Letícia Cossic, passou para a UFRJ, Medicina. A letra da Letícia é desse tamaninho aqui. Juro, desse tamaninho. Então, ela consegue escrever muita coisa, né, num parágrafo de desenvolvimento bom, assim, né, bem feito, e tudo encaixadinho também. Então, você pode usar conceito de outras áreas do conhecimento, conceito da biologia, conceito da antropologia, conceitos da geografia, da geopolítica, do direito, da medicina, da linguística. É só você mencionar a área do conhecimento, e aí você coloca com letra maiúscula para o corretor entender que aquilo é uma área do conhecimento. E, gente, isso pode ser feito das mais diversas formas. Se você está trabalhando alguma questão que fale sobre capitalismo, aí você traz lá, porque o capitalismo, de acordo com a geopolítica, é um sistema nananana, econômico, etc., não sei das quantas. Vai falar sobre desigualdade social, porque de acordo com a sociologia, ou de acordo com a antropologia, ou de acordo com a geografia, desigualdade social é tal coisa. Traz o nome da disciplina, traz o nome da área do conhecimento, porque isso conta como repertório legitimado, entendeu? Então, coloca isso na sua redação, se valha disso, porque você estuda. Você sabe conceitos da química, da física, da matemática, da biologia, da sociologia, da antropologia, do direito, da geografia, tem muita coisa que você pode mobilizar, né? Por isso que me dá agonia quando o aluno fala assim, eu não tenho repertório. Tem, gente, tem. Todo mundo tem repertório, vocês só precisam, conectar. Então, vamos lá. A crise dos recursos hídricos no Brasil. Vamos ver aqui, então, como é que ficou esse parágrafo. Vou pegar a canetinha. Vou pegar aqui, ó. Diante desse quadro, operador argumentativo conectando com a introdução. Diante desse quadro, que quadro? Isso aqui é um D1, né? Desenvolvimento 1. Que quadro? Esse que eu mencionei na introdução, né? É válido salientar, a princípio, que a disputa para atrair fábricas para determinadas regiões constitui um dos fatores propulsores desse problema. Então, aqui, a questão está centrada, né? O grande vilão da parada é isso daqui, ó. Disputa para atrair fábricas para determinadas regiões constitui um dos fatores propulsores desse problema. Agora vem causa, né? A justificativa, a causa do problema. A justificativa disso encontra-se no fato de que é frequente no país o fenômeno denominado pela geografia, conceito de outra área do conhecimento, como guerra de localidades, o qual ocorre quando, diante do processo de desindustrialização, governantes de cidades médias competem entre si pela implementação de indústrias em seus municípios. Acho que eu errei aqui, é de industrialização, tá, gente? Através de uma série de vantagens oferecidas a elas, por exemplo, em especial as alimentícias, dando um exemplo aí, né, do que é mais comum. A isenção de tarifas de água utilizadas. Então, aqui, olha, ela trouxe um conceito da geografia, mas para isso ser legitimado, tem que ser, ó, com letra maiúscula e mostrando ali o conceito. Guerra de localidades, e aí ela explica o que é isso aqui, já atrelando a questão do tema, né? Falando que em determinadas áreas, porque ela fala aqui, né? Determinadas regiões, em algumas cidades, né? Competem pela implementação das indústrias, tá vendo? E agora ela vai trazer aqui as consequências. Esse processo dá notoriedade ao prefeito, que o faz para garantir votos, porém, além de causar graves danos financeiros ao lugar, primeira consequência, né? Dado que os benefícios desse trato são ínfimos em comparação à ausência de arrecadações, isso propicia
o uso exagerado e irresponsável dos recursos hídricos pertencentes a ele por parte de tais empresas. Então, aqui, ó, fazendo referência às questões importantes da frase temática e trazendo a consequência relacionada a isso, né? Beleza, as cidades ficam aí brigando, né, para colocar a indústria lá no seu espaço, principalmente indústrias do ramo alimentício, só que, comparado aos ganhos financeiros que isso traz, os danos são muito piores, né? Porque existe, então, nesse processo, um uso exagerado e irresponsável de recursos hídricos por parte dessas empresas, né? Uma vez que essa ação é livre de fiscalizações e de cobranças, uma vez que o Estado também não está fazendo essa cobrança. Então, gasta-se água, né? Gasta-se água. E aí, continuando aqui embaixo. Por conseguinte, finalização com uma consequência já com o encaminhamento do desfecho. Olha, por conseguinte, gera-se a escassez desse precioso bem, logo a população, a qual é surrupiada, sofre com esse esgotamento, tornando-se a principal vítima desse injusto acordo. Então, ela traz, por conseguinte, para marcar que está levantando mais uma consequência, a consequência da consequência, mas ela não deixa de colocar o marcador linguístico que mostra que ali existe um desfecho, uma conclusão, uma finalização. Olha o logo aqui, ó. Olha elezinho aqui, ó. Logo, a população, a qual é surrupiada. O que é surrupiada? É roubada. Surrupiar é roubar. Sofre com esse esgotamento, tornando-se a principal vítima desse injusto acordo. Então, tá aqui, né? Mais uma vez, uma nova possibilidade, uma outra possibilidade de usar conhecimentos que vocês adquirem aí estudando para o próprio vestibular como repertório de forma eficiente numa redação. Lembrando sempre que é importante fazer o quê? Colocar a área do conhecimento com letra maiúscula, geografia, biologia, medicina, linguística, literatura. Mas literatura, quando você usa, né, livros, etc., não precisa colocar de acordo com a literatura, como a história, de acordo com a história, não precisa. Mas as outras áreas do conhecimento vocês precisam, tá? E aí tragam os conceitos. Como eu falei, às vezes conceitos simples, capitalismo, desigualdade social, globalização, obsolescência programada, dependendo do tema, vocês têm esses conceitos. E vocês talvez já vão usar mesmo esses conceitos na redação, né? É só atribuir a uma área do conhecimento que isso vai te ajudar a contar como um repertório e uma boa fundamentação, tá? Alusões culturais. Alusões culturais são as minhas favoritas, como vocês sabem, e dizem respeito ao uso de séries, filmes, livros, novelas, músicas, tá? Então, pode usar e abusar disso. Você vive aí com fone de ouvido aí no seu ouvidinho, ouvindo suas músicas preferidas, vive maratonando séries nas plataformas, que eu sei. Então, pega, já vai para assistir as suas séries, os filmes, com esse olhar, né? E isso aqui pode ser repertório. Gente, isso é um vício, tá? Uma vez que você começa a perceber os repertórios nas coisas da vida, isso é um caminho sem volta. Tudo vira repertório. Tudo na minha mão vira repertório. É incrível. Mas vamos lá. A importância da representatividade nos veículos midiáticos. Então, aqui, ó. Diante desse cenário, que cenário? Esse que eu mencionei na introdução, né? Diante desse cenário, deixa eu pegar aqui. Vamos ver o tópico frasal. Diante desse cenário, vale ressaltar de início que a mídia, por vezes, reforça estereótipos preconceituosos. Tópico frasal ali, tá vendo? Pequenininho, justinho, colocando a culpa na mídia, né? Então, aqui é o argumento, uma mídia que reforça estereótipos preconceituosos. Causa do problema. Olha o indicativo de causa aqui, gente. Isso porque em programas de grande audiência, como novelas e filmes, as minorias sociais ainda ocupam, em grande parte dos casos, isso daqui é muito legal para não cometer generalização. Não é sempre, né? Não são em todos os casos. Hoje em dia, a gente encontra muitos programas midiáticos, né?
que dão lugar de destaque às minorias, mas ainda uma pequena parcela dos programas. Então, aqui botar em grande parte dos casos quebra uma generalização. Isso é legal, né? Então, assim, dá vontade, às vezes, de você falar assim, todos os políticos são corruptos? Dá. Dá vontade de falar que toda a sociedade é preconceituosa? Dá. Que todo policial é violento? Às vezes você fica ali naquela coisa de escrever e acaba cometendo esse tipo de equívoco, porque não são todos. Então, você vai usar expressões do tipo grande parte, boa parte, inúmeros, uma parcela, uma quantidade considerável, um número expressivo de pessoas, tá? Anota isso daí, porque não está em material, e isso vai ser importante para você colocar no seu texto. Então, aqui, em grande parte dos casos, papéis secundários e estigmatizados, quando, por exemplo, tais produções apresentam muitos atores pretos como bandidos e poucos como protagonistas, né? Não é comum. Outra dica, gente, usar isso daqui na redação é maravilhoso. Usem, por exemplo. O exemplo mostra muito para o corretor que você está destrinchando um pensamento, você está sustentando. É um processo de sustentação a exemplificação, né? Então, é muito legal colocar. Agora vem aqui uma consequência, olha, marcado, entregando no olho do corretor o que vem pela frente, ó. Consequentemente, essa exposição estereotipada, fazendo referência, ó, linkando pela palavra, mostrando no olhinho do corretor a relação, ó, reforça estereótipos, tá vendo? Essa exposição estereotipada reforça uma cruel dinâmica de discriminação e isso gera uma série de enraizamentos discriminatórios que diminuem cada vez mais a relevância de determinados grupos na sociedade. Como já bota discriminação aqui, esse discriminatórios aqui poderia ser eliminado. Perderia ponto por conta disso? Não, porque fez aqui o link, né? São enraizamentos discriminatórios. Mas como já colocou discriminação aqui, se deixasse aqui só enraizamentos, não teria problema. Uma série de enraizamentos que diminuem cada vez mais a relevância de determinados grupos na sociedade. Tá? Só para evitar essa repetição aqui muito próxima. Não perderia ponto dentro desse contexto, porque não é uma repetição ruim, que atrapalha a progressão textual, mas blindagem, né? Se a gente pode evitar, a gente evita. Então, trouxe aqui a consequência. Agora vai fundamentar. Tá vendo como não faz muita diferença? A gente viu alguns textos que vinha fundamentação em cima, problematização embaixo. Agora, o que a gente está vendo? Problematização aqui e fundamentação aqui. Ó, em oposição, marcador também entregando no olho do corretor. Lembra que eu falei para vocês que os repertórios eles vão estar relacionados ou com um tema lá na introdução, ou com um problema, né, no desenvolvimento, ou por aproximação, por semelhança, por continuidade, né, por analogia, ou por afastamento, distanciamento, mudança, oposição. Marca isso. Entrega isso pela palavra no olho do corretor, no texto, deixa isso textualmente marcado. Lembra da minha orientadora? Vale o que está escrito. Em oposição a esse cenário e servindo como uma boa iniciativa de representatividade. Já trazendo aqui, ó, palavra importante da frase temática, a série Bridgerton, exibida pela Netflix, traz à cena personagens de diferentes etnias ocupando espaços de poder numa corte real. Faltou uma vírgula aqui, ó. Como o protagonista interpretado pelo ator afro-britânico Regé Jean Page, Duke Hastings e sua ascendência de rainhas e reis negros. Aqui foi rim de digitação, né? Tinha que ter um espacinho aqui. Então, olha que legal. Aqui em cima fez a crítica, falando que programas de grande audiência, como novelas, filmes, né? Em grande parte, não dão destaque às minorias sociais. Tem poucos protagonistas e muitas pessoas pretas, por exemplo, ocupando papéis de bandido e tudo que provoca esses enraizamentos, esses preconceitos enraizados.
E aí, para fundamental, o que que faz? Traz uma série que faz justo o oposto, ou seja, que serve como boa iniciativa de representatividade. Olha que genial, né? Aí vai finalizar, ó, conectivo para marcar muito, muito, muito bem essa finalização. Aqui, ó, logo, tá vendo? Fica evidente que a responsabilidade social dos veículos midiáticos, puxando aqui a questão da importância com a frase temática, veículos midiáticos, deve passar também pelo compromisso com a diversidade, né? Que tem a ver com representatividade também. Tudo encaixado, tudo entregue no olho do corretor. Tudo no olho do corretor. Não fica nada ali para o corretor. Deixa eu ver o que ele quis dizer com isso. Não, está dito, está no texto. Os links estão ali. Retomadas. Bota isso na tua cabeça. Retomadas. É sobre isso. A nota 1000 é sobre isso, tá? Então, alusões culturais, uma outra estratégia muitíssimo utilizada por vocês, né? Faltam duas. A próxima é legislação. Leis, constituições, projetos de leis, estatutos, artigos, declarações, tudo isso serve como repertório sociocultural, tá? Lembrando que leis, Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo isso tem que estar com letra maiúscula, tem que iniciar com letra maiúscula, tá bom? Constituição Federal, obrigação, gente. Constituição cidadã, Constituição com letra maiúscula cidadã também, tá? Não se esqueçam disso, porque isso faz com que você perca ponto na C1. Então, muito cuidado. E dúvidas muito comuns. Professor, às vezes eu sei o que a Constituição está garantindo, mas não lembro o artigo. Precisa colocar artigo? Só se você lembrar. Se você não lembrar, não tem problema. O importante é não mentir, né? Não colocar viagem, coisa que não está na Constituição lá. Coloca o que está na Constituição e escrever com letra maiúscula, pontuar direitinho e fazer todas as articulações entregando no olho do corretor essas relações marcadas textualmente, tá? Então, aqui, ó, responsabilidade ambiental, a luta contra a degradação de áreas florestais. Então, aqui, vamos lá. Ademais, é um D2, tá vendo? Ai, deixa eu apagar, ficou feio. Quero bonitinho. Ademais, somado a isso, junto a isso, além disso, tudo isso é válido para o D2, tá? É importante destacar que a sociedade tem um papel importante na luta contra a destruição das regiões florestais. Então, ela está falando do papel da sociedade, né? O papel da sociedade foi o argumento escolhido para tratar sobre esse tema. Então, a sociedade tem um papel importante. O papel da sociedade, a negligência da sociedade, né? O argumento foi por aí. Segundo, aí, de novo, vai trazer o repertório e a partir desse repertório problematiza. Então, ela traz o repertório como uma causa, praticamente, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Segundo a Constituição Federal, 1988, por que botou entre parênteses? É uma forma de colocar, mas poderia ter colocado Constituição Federal de 1988. Tanto faz, está certo das duas formas. Todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, sendo também da coletividade... Ai, vai passar, peraí. Passou. Às vezes eu aperto errado aqui e ele passa. Um saquinho, mas vamos lá. Ó, sendo também da coletividade, linkando aí com o quê? Com o quê? Ó, mostrando aqui para vocês. Linkando com o papel importante da sociedade. Sendo também da coletividade, o dever de defender e de proteger esses espaços. Agora, oposição, olha. Contudo, isso não é observado na prática. Então, usou um repertório para expor uma situação e reforçar o argumento, mas vai fazer agora a oposição. Lembra que eu falei?
Analogia, aproximação, semelhança, afastamento, oposição, distanciamento, tá? Contudo, isso não é observado na prática, visto que muitos indivíduos estão alheios a esse acontecimento e contribuem, mesmo que indiretamente, para que essa atrocidade continue, quando consomem produtos de empresas que praticam o desmatamento, por exemplo. Então, trouxe ainda aquela palavra muito importante. Vai passar de novo. Passou. Trouxe ainda aquela palavra muito importante que eu falei para vocês, que é o exemplo, né? Então, aqui, ó, mostrando ainda a importância da coletividade. Muitos indivíduos estão alheios a esses acontecimentos e para mostrar, para aprofundar essa problematização, mostrou uma atitude que esses indivíduos fazem que é prejudicial, que fazem com que eles não estão se preocupando, né? Trouxe um exemplo, tem tantos outros, mas trouxe um exemplo. Mesmo que indiretamente, tá vendo? Não é que o indivíduo é, se eu quero que destruir o planeta, não é isso. Mesmo que indiretamente, quando consomem produtos de empresas que praticam o desmatamento, por exemplo. Amarradinho. Dessa forma, aquele conectivo para dar o tomzinho final, né? Entende-se que é necessária uma conscientização a fim de que a população compreenda e se responsabilize para que esses espaços não sejam ostensivamente desmatados. Aqui tem uma questão de C1 a melhorar. Olha, dessa forma, entende-se que é necessário uma conscientização a fim de que a população, aí aqui bota uma vírgula, ó, compreenda o quê? Quem compreende, compreende algo. Isso daqui daria um errinho de C1. Compreenda a gravidade da questão, compreenda o problema e se responsabilize por esses espaços, para que esses espaços não sejam ostensivamente desmatados. Então, aqui a questão é só C1, porque do ponto de vista argumentativo está perfeito. Só faltou aqui o complemento desse compreenda aqui, tá? Mas, de resto, tudo marcado, entregando no olho do corretor, né? Trazendo aqui palavras importantes da frase temática, desmatamento, que está aqui relacionado à degradação das áreas florestais, responsabilidade, olha aqui, ó, se responsabilize, entregando no olho do corretor, trazendo essa palavra importante da frase temática, né? Então, tudo linkado, tudo no texto, com muitas retomadas, muitas referências, que é o que o corretor do Enem vai procurar. Lembrando sempre, né, gente? O corretor do Enem não corrige sua redação com carinho, ele não vai ter paciência. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar achar aqui o sentido. Tem sentido? Tem. Não tem? Não tem. Então, ajude o corretor a te ajudar. Entrega no olho do corretor o que ele quer ver, tá? E a nossa última estratégia aqui, que é uma também bastante utilizada, última que eu selecionei. Você pode fazer por senso comum, dados estatísticos, tem outras coisas que vocês podem utilizar, tá? Eu trouxe as mais comuns e as mais fáceis, que é notícia, situação concreta. Situação concreta, gente, é tudo aquilo que acontece na sociedade que chega ao conhecimento do homem médio, né? Da maior parte da população. Então, tudo que é noticiado é situação concreta, né? São situações concretas. Só que, para valer como um repertório legitimado, de acordo com aquilo que prevê a cartilha dos corretores lá do Enem, você tem que apresentar a fonte. Gente, para com esse negócio de acordo com o G1, isso é batido, tanta coisa irrelevante que sai no Jornal Nacional, que é o principal telejornal do país, no Fantástico, e essa matéria aqui que ela usou foi do Fantástico, e foi mesmo, um pouco antes do Enem. Do Fantástico, Globo News, que é um jornal, e que tem também, né, a versão online, portal de notícias da Globo News, do El País. Todas as notícias importantes da nossa sociedade estão sendo veiculadas por esses canais. Então, nesse negócio de acordo com o G1, já está batidão, tá? Camila, tem problema usar? Não tem. Tá errado usar? Não tá. Mas a gente pode conquistar o coração do corretor de outras formas, né? Então, aqui, ó, texto do Enem, de uma aluna minha, que tirou 960, só perdeu na competência 1, mas o parágrafo dela ficou lindo, ficou ok, ela não perdeu nada
em C3. Então, ela fez uma argumentação perfeita, um projeto de texto perfeito estratégico, tá? A questão foi toda C1. Então, aqui, invisibilidade em registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Desenvolvimento 2. Vamos lá. Tópico frasal, como sempre, curtinho. Não tenho que inventar. Olha o tamanico desse tópico frasal. É isso. Conectivo, operador argumentativo válido. Ademais, outro fator importante a ser considerado é a ausência de informações a respeito dessa questão. Ou seja, argumento aqui para gente muito claro, né? Entregue no olho do corretor. Desinformação, ausência de informações, né? Nesse sentido, ponto O, conectivo. Nesse sentido, muitos indivíduos desconhecem o procedimento para fazer a identificação civil e não sabem que dependem disso para serem considerados cidadãos plenos. Então, olha que interessante, vocês vão perceber isso ao longo do parágrafo. Como ela está falando de desconhecimento, né? Ela está mostrando tudo aquilo que o indivíduo não sabe, porque ele não tem informação. Então, olha, desconhece o procedimento, né? Não sabe. Tem mais isso daqui, ó, tem mais coisa aqui que reforça isso, que faz esse link aqui, quer ver, ó? Não tinham documentos, nem sabiam a importância deles. Tá vendo? Eles não entendem a finalidade, nem sabem, tá vendo? Então, ao longo do parágrafo, reforçando as consequências, as mazelas provenientes dessa ausência de informação, bem estratégico mesmo, tá? Então, vamos seguir aqui com a leitura, ó. Voltando, nesse sentido, muitos indivíduos desconhecem o procedimento para fazer a identificação civil e não sabem que dependem disso para serem considerados cidadãos plenos. Fazendo aqui, gente, uma clara referência à questão da frase temática da cidadania, né? Cidadão pleno. Isso foi mostrado, e esse parágrafo está interessante porque tem tópico frasal, um pedaço da problematização, a fundamentação no meio já evidenciando um problema e o restante da problematização embaixo. Pode, tá lindo. Ó, como eu falei, a disposição da problematização e da fundamentação ao longo do seu texto não importa, é como ficar melhor para você, como ficar mais coerente com aquele argumento, com o repertório que você está apresentando. Agora, são coisas que precisam coexistir. Essas duas coisas precisam existir no seu parágrafo, problematização e fundamentação. A ordem em que isso vai aparecer, como isso vai aparecer, pode ficar a seu critério, tá? Então, aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso foi mostrado em uma reportagem do programa televisivo Fantástico, na qual centenas de pessoas, especialmente de locais longe dos grandes centros urbanos, não tinham documentos nem sabiam a importância deles para adquirir direitos. A aquisição de direitos está intimamente relacionada à cidadania também. Ponto O, conectivo. Ai, vai passar. Passou. Eu erro às vezes, gente. Erro. Ó, ponto O, conectivo. Nesse aspecto, é possível perceber que as informações não chegam até os sujeitos. Olha, então, aqui a estratégia da aluna. Ó, olha aqui a estratégia. As informações não chegam até os sujeitos, reforçando a tese. Olha como as retomadas são importantes. Tá vendo? Não chegam até os sujeitos. É possível perceber que, se as informações não chegam até os sujeitos, eles não entendem a finalidade e consequência. Ó, não entendem a finalidade desses registros, nem sabem que são necessários para existirem perante o Estado e a sociedade. Essa questão da existência é muito forte, porque, embora ela vá falar aqui de invisibilidade, existir também dialoga direto com essa questão de existir, de ser visível, né? Agora, vai finalizar. Ó,
desse modo conectivo, tá vendo? Ó? Desse modo, nota-se que a divulgação do assunto é de extrema importância não só para diminuir a invisibilidade social, linkando aqui, né? Mas também para transformar pessoas em cidadãos. Olha que finalização bonita, trazendo aqui a ideia da cidadania. Tá vendo? Cara, nada demais. Simples, 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 mas todo linkado, todo conectado, com tudo entregue no olho do corretor. É isso que o corretor quer ver. É isso que ele quer ver de você, que você entregue no olho dele, feche as lacunas, blinde, ele não fica com dúvida de nada, tá tudo no texto. Entendeu? Tá? É isso, gente. É isso, é isso, é isso, é isso. A gente finaliza aqui a nossa tríade de aulas de desenvolvimento. Eu acho que agora você está empoderado para fazer uma excelente argumentação, sem medo do tema. Você tem toda a capacidade, você tem todas as ferramentas, você sabe o que tem que fazer. Bateu o olho no tema, encontre problemas, faça aquelas 5 perguntinhas, manda ver, lembra de fazer os links, as retomadas, crie seus ganchos semânticos, que você vai ver que não tem como dar errado. Escreva a redação, eu estou aqui entregando o meu 110%, completamente comprometida com você. Comprometa-se também com o seu sucesso, com o seu sonho, com a sua aprovação, tá? E se lembra sempre disso. Nada pode parar um coração determinado. Quando a gente quer muito uma coisa, o universo inteiro conspira para que a gente consiga alcançar essa coisa. Então, faça por você, tá? A gente está junto nessa caminhada, você não está sozinho, conta comigo, traga suas dúvidas para as nossas mentorias, para os nossos encontros, não fique com dúvida, escreva a redação, corrija, né? Envia lá na plataforma, você tem à sua disposição a melhor plataforma do Brasil, com a equipe mais competente, mais empática, e faça análise dos seus erros, tá bom? Eu tô aqui com você, tá? Você não tá sozinho nessa, não. Tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo.